O acordo foi feito sem aperto de mão. Bastou um olhar rápido, uma quantia colocada sobre a mesa de madeira gasta e um silêncio pesado que ninguém teve coragem de quebrar. A jovem permaneceu em pé, encostada no batente da porta, segurando o próprio braço como quem tenta não cair. 20 anos de vida, nenhum direito sobre ela mesma. O pai falava, gesticulava, insistia nos números como se estivesse vendendo um pedaço de terra seca. Não uma filha. Do outro lado, o homem que ouvira tudo não participava da negociação. Ele havia chegado ali por acaso, para tratar de um assunto completamente diferente. Mas quando percebeu o que estava sendo dito, algo dentro dele se partiu de novo. Não como na morte da esposa, 5 anos antes. Aquilo doera de outra forma. Aquilo foi revolta. O pai falava em dívida, em desespero, em perder a fazenda. Falava como quem se justifica antes de cometer um crime. Falava rápido para não ouvir a própria consciência. A jovem não chorou, não implorou, não gritou. O olhar dela era seco, cansado, antigo demais para alguém tão nova. Ela já sabia que ninguém ali perguntaria o que ela queria. O homem respirou fundo. O cheiro de terra molhada, madeira velha e injustiça ficou preso na garganta. Ele sabia que, se fosse embora, aquela jovem deixaria de ser pessoa naquela mesma noite. Foi então que ele colocou o dinheiro sobre a mesa. Não como compra, mas como ruptura. Naquele instante, sem que ninguém percebesse, uma escolha silenciosa começou a cobrar o preço de toda uma família. 5 anos antes daquele dia, ele havia enterrado a única mulher que amou. Não fora apenas a esposa que partira, com ela foram enterrados os planos, o riso fácil, a vontade de construir algo novo. O que restou foi trabalho, rotina e um vazio que nem o tempo conseguiu preencher. A fazenda continuou de pé. A mãe dele também. Uma senhora firme, simples, de oração constante e palavras medidas. Ela nunca tentou apressar a dor do filho. Apenas caminhava ao lado dele, oferecendo silêncio quando necessário e fé quando ele quase desistia. Ele não buscava companhia, não procurava amor, não queria ninguém, até ouvir aquela conversa. Ao entender o que estava prestes a acontecer, ele sentiu algo que não sentia há anos: responsabilidade. Não era heroísmo, era indignação. Ele sabia que dinheiro nenhum tornava aquilo certo, mas também sabia que a omissão tornaria tudo pior. Ele não levou a jovem para a fazenda como posse, levou como proteção. Providenciou documentos, abrigo, estudo básico que ela nunca tivera acesso. E no mesmo dia, denunciou o pai dela. Não com ódio, com firmeza. A jovem chegou à fazenda em silêncio. Não pediu nada. Não reclamou. Apenas observou. Observava como quem aprende rápido porque nunca teve escolha. Meses se passaram. Ela ajudava a mãe dele na casa, na horta, nos cuidados simples. Aprendia tudo com atenção. Pensava antes de falar. Fazia perguntas que surpreendiam. Tinha uma inteligência quieta, profunda. E sem perceber, aquele homem que havia jurado nunca mais amar, começou a olhar para ela com um cuidado diferente. Não desejo, respeito. A fazenda tinha um ritmo próprio, quase imutável. O dia começava cedo, com o canto dos galos e o barulho do vento passando pelas árvores antigas. Para ela, aquilo era novo, não o trabalho. Trabalho sempre existiu em sua vida, mas a forma como as pessoas se tratavam ali. Ninguém gritava, ninguém mandava, tudo era pedido, tudo era agradecido. A mãe dele acordava antes do sol, como sempre fizera. A jovem logo começou a acompanhá-la, não porque mandaram, porque quis. Observava como a senhora orava antes de colocar os pés no chão, agradecendo por mais um dia. Aquilo intrigava a moça. Nunca havia visto alguém agradecer antes mesmo de saber se o dia seria bom. Na cozinha simples, a senhora ensinava sem impor, corrigia sem humilhar. Contava histórias enquanto cortava legumes, histórias de um tempo em que fé era a única herança possível. A jovem ouvia tudo com atenção absoluta. Não interrompia. Guardava cada palavra. Ele observava de longe, não por desconfiança, por cuidado.
Sabia que aquela jovem carregava marcas invisíveis, sabia que qualquer gesto mal colocado poderia ferir mais do que ajudar. Ela trabalhava com inteligência, organizava, planejava, sugeria pequenas mudanças que tornavam o dia mais leve. Não se colocava acima de ninguém, mas também não se diminuía. Era firme sem ser dura, gentil sem ser fraca. Com o tempo, começaram as conversas ocasionais. Perguntas simples, comentários sobre o clima, a colheita, os livros que ela começou a ler à noite com a ajuda da mãe dele. Ela queria aprender tudo. Tinha sede de entender o mundo que sempre lhe foi negado. Ele percebeu que pensava nela quando não estava perto. Percebeu que se preocupava se ela havia comido direito, se descansava o suficiente. Isso o assustou, não porque fosse errado, mas porque ele prometera a si mesmo nunca mais permitir que o coração se envolvesse. Ainda assim, o respeito nunca foi quebrado. Nenhuma palavra fora do lugar, nenhum gesto ambíguo, apenas presença, constante, segura. Enquanto isso, fora da fazenda, o pai dela enfrentava as consequências. A denúncia seguiu adiante. A justiça caminhava lenta, mas caminhava. E cada passo lembrava que escolhas feitas no desespero não ficam impunes. A confiança não nasceu de uma conversa. Nasceu de atitudes repetidas, pequenas, diárias, silenciosas. A jovem começou a se abrir não por perguntas diretas, mas porque ali ninguém a pressionava. Falava do passado em fragmentos, um comentário solto, um silêncio prolongado, um olhar que se perdia longe. Ele ouvia sem tentar consertar, aprendera na dor que nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, ouvir já é cuidado. A mãe dele foi a primeira a perceber o sentimento crescendo. Não disse nada no início. Apenas observava o filho com o mesmo olhar atento que usara quando ele era menino. Viu quando ele passou a sorrir sem perceber. Quando o cansaço parecia menos pesado. Quando o vazio começou a perder espaço. Certa noite, enquanto dobravam roupas juntos, a senhora falou com calma. O coração também precisa de trabalho, meu filho. Mas trabalho honesto, sem pressa. Ele entendeu o recado. Não respondeu. Apenas assentiu. A jovem, por sua vez, descobria algo novo. Dignidade. Não a dignidade falada em discursos, mas a que se sente quando alguém olha para você sem interesse, sem posse, sem julgamento. Ela começou a sonhar. Não em casamento, não em romance. Sonhava em estudar, em entender números, em aprender sobre a terra, sobre administração. Tinha ideias claras. Visão. Ele percebeu isso com admiração genuína. Foi então que ele a incentivou a estudar mais. Trouxe livros. Arrumou um pequeno espaço para que ela pudesse se concentrar. Nunca impôs expectativas. Apenas abriu portas. E nesse processo, o amor foi se formando sem anúncio, sem promessa, sem urgência. Lá fora, o pai dela enfrentava o isolamento. A comunidade não perdoou. Não por vingança, mas por limite. Ninguém negocia uma filha e segue como se nada tivesse acontecido. A dívida da fazenda era pequena diante da dívida moral. Cada um começou a pagar à sua maneira. O sentimento se tornou impossível de ignorar quando a doença da mãe dele se agravou. Uma fraqueza inesperada, uma queda simples que revelou algo mais sério. O hospital da cidade confirmou o que o coração temia. O tempo começava a cobrar seu preço. Foi a jovem quem permaneceu ao lado da senhora com uma dedicação silenciosa. Não por obrigação, por gratidão. Ela cuidava, conversava, lia trechos da Bíblia que a senhora gostava. Orava junto. A presença dela trazia paz. Ele observava tudo com emoção contida. Viu ali não apenas bondade, mas maturidade emocional. Viu alguém capaz de amar sem exigir retorno. Foi nesse período que ele percebeu que o amor que sentia não era carência, nem substituição da esposa que perdeu. Era algo novo, diferente, mais sereno, mais profundo. Ainda assim ele esperou. Respeitou o tempo dela. Respeitou a própria história. Respeitou a memória da mulher que amou. A mãe dele, lúcida como sempre, chamou-o um dia e disse:
Deus não devolve o que levou. Ele constrói algo novo, mas só se você permitir. Essas palavras ecoaram por dias. A jovem recebeu a notícia de que o processo contra o pai avançava. Sentiu dor, não por saudade, mas pela confirmação de que a própria infância havia sido marcada por abandono emocional. Ela chorou pela primeira vez desde que chegou à fazenda. Chorou sem desespero. Chorou como quem entende que não é responsável pelos erros dos outros. Ele não tentou consolar com frases prontas, apenas esteve ali, em silêncio, presente. Foi naquela noite que ela percebeu que o amava, não como dependência, como escolha. Dias depois, com cuidado e honestidade, ele falou. Não fez promessas. Não falou em futuro distante. Apenas disse que a respeitava, que admirava quem ela era e que, se algum dia ela quisesse, estaria ali, sem pressa, sem pressão. Ela respondeu com serenidade. Pela primeira vez eu posso escolher. E isso já mudou tudo. O tempo fez o que só ele sabe fazer. A mãe dele se recuperou parcialmente. A fazenda prosperou com as ideias da jovem. Ela estudou, se desenvolveu, cresceu. O pai dela foi condenado. Não apenas pela justiça formal, mas pelo peso da própria consciência. A fazenda dele foi perdida. A família, desfeita. Cada decisão cobrou seu preço. Meses depois, sem espetáculo, sem anúncio, eles decidiram caminhar juntos. Não como resgate, como parceria. A comunidade viu, aprendeu, refletiu. Nada ali foi construído sobre dívida. Tudo nasceu do respeito.